Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos em gestão pública, nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje, nós vamos debater a ciência política e as relações internacionais. E para isso, nós convidamos a professora mestre Carla Gobo, ela que é socióloga, tem mestrado em ciência política pela Universidade de São Paulo e é doutoranda em sociologia pela Universidade de Campinas. Professora Carla, eu gostaria que a senhora fizesse um comparativo entre a política interna e a política externa brasileira. Olá, Jorge, obrigada pela participação, obrigada pelo convite, né? Então, eu gosto muito de uma autora chamada Letícia Pinheiro, da PUC do Rio de Janeiro, professora da PUC do Rio, que ela fala que não dá para espelhar simplesmente política interna e política externa. Então, na análise que eu fiz na minha dissertação, né, então nós temos momentos, muitas vezes, em que a política interna é altamente conservadora e autoritária e a política externa é uma política de buscar novos parceiros, buscar outros países que não necessariamente um alinhamento automático com os Estados Unidos. Como foi o caso, por exemplo, do governo Geisel, que tinha uma política interna autoritária, né, o governo Geisel de 1974 a 1979, e uma política externa em que ele buscou alinhamento até mesmo com a Alemanha Oriental. Então nós precisamos olhar a política externa como um objeto único de análise, que não necessariamente está espelhando a política interna. Nós temos momentos, muitas vezes, democráticos, em que a política externa é bastante conservadora, uma política externa de alinhamento automático com os Estados Unidos, como aconteceu no governo Dutra em 1946, como aconteceu no governo Collor em 1990. Mas nem sempre essa relação, né, de alinhamento automático com os Estados Unidos traz os benefícios que o Brasil espera. Então, daí, muitas vezes, a gente tem o repensar dessa política. A senhora, professora Carla, a sua dissertação de mestrado foi justamente a política externa brasileira na década de 70. A senhora estudou um período, digamos assim, crítico do regime militar, quando se falava em abertura política. A senhora acha que esse período o Brasil já estava mais aberto a outras ideologias e não só a esse alinhamento, como a senhora falou, com os americanos, já que vivíamos ainda naquele período a Guerra Fria? Então, professor, isso é bem interessante da gente observar, porque a política externa dos anos 70, embora internamente, né, nós estávamos praticamente regidos pelo AI-5, pelo Ato Institucional número 5, pelo regime de uma censura muito grande, né, e de repressão de qualquer movimento de oposição. Na política externa, a gente tem a retomada da política externa independente do governo João Goulart, principalmente do governo João Goulart, né, que é uma política externa muito mais à esquerda, alinhada ideologicamente muito mais à esquerda. O próprio Azeredo da Silveira, que foi ministro dos anos Geisel, ele é um tributário dessa política, um herdeiro dessa política externa independente. No governo Médici, embora seja um período pouco analisado na política externa brasileira, e alguns autores digam que ele tinha um alinhamento automático com os Estados Unidos, nós já observamos um pequeno dissenso nessa relação, né? Principalmente quando o Médici questiona os Estados Unidos e impõe as 200 milhas de mar territorial para o Brasil, que é contra os interesses norte-americanos, inclusive. Foi nessa época que nós fizemos também um acordo com a Alemanha sobre usinas nucleares. Exatamente.
E só que me parece que foi com a Alemanha Ocidental. E os americanos se posicionaram contra esse acordo. Os americanos se posicionaram contra esse acordo, né, e até mesmo porque nós, desde o governo Costa e Silva, nós passamos a negar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, negar a assinatura desse tratado, porque nós entendíamos como uma interferência à soberania nacional. Então, a política externa brasileira sempre esteve atrelada, né, e sempre buscou a defesa da soberania nacional. Pelo menos é isso que os diplomatas dizem, né, nos seus discursos, que a soberania nacional a soberania e o interesse nacional precisam ser defendidos. A professora Carla Gobo, ela é a coordenadora do nosso curso de Ciência Política, aqui do Centro Universitário Internacional, e também coordenadora do curso de Relações Internacionais. Aliás, esses dois cursos, eles têm a nota máxima do MEC, que é a nota 5. Eu até gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito desses cursos, porque nós temos vários alunos que estudam aqui em Curitiba, que são de outros países, da América do Sul, até da Europa, e mesmo de outras regiões do Brasil. Como é que a senhora conseguiu levar esses cursos a esse nível de excelência que faz com que alunos de outros estados e de outros países venham estudar aqui, professora? Então, professora, eu fico muito feliz com esses dois cursos que eu coordeno. A cada dia eu tenho ficado mais feliz, né, e mais realizada profissionalmente, porque, a despeito do que muitas vezes se diz, né, de que não é possível ter cursos de excelência em universidades e faculdades privadas, nós estamos comprovando justamente o contrário, né? Então, ano passado nós tivemos a renovação de reconhecimento de ciência política, o reconhecimento do curso de Relações Internacionais, em que veio o professor Antônio Carlos Lessa, da UNB, de um grande centro, né, e reconheceu o nosso curso como os melhores cursos, dentre os melhores cursos do país. O que me deixou muito feliz e que foi um investimento, e é um investimento da instituição nos cursos, não só num curso, mas também num projeto, né, num projeto de cursos de excelência. Então, felizmente, né, eu fui premiada por fazer parte desse projeto. E essa nota 5, ela foi alcançada com bastante trabalho, né, nos dois cursos, contratação de ótimos professores. Então, eu trabalho com os melhores professores, eu diria, do Estado, e eu acho que formados nas melhores instituições do país. E nós temos grupos de pesquisa, um grande investimento em biblioteca. Só para o senhor ter uma ideia, o ano passado nós investimos mais de R$100 mil em biblioteca. Este ano nós aprovamos 9 grupos de pesquisa nos dois cursos. Isso é mais do que em muitas faculdades públicas por aí, pelo Brasil afora. Alunos de outros países, que países a senhora tem alunos, professora? Nossa, professora, eu tenho aluno de Guiné-Bissau, da Espanha, Haiti, Uruguai, Paraguai, acho que são esses os meus. Já tive de Angola. E eles conhecem o curso de Ciência Política, de Relações Internacionais, através da internet, dos meios de comunicação? Como é que eles chegam até nós? Então, professor, os nossos alunos, pelo que eu vejo, eles chegam principalmente pela internet, né? Felizmente, a internet possibilita isso, né? A diminuição das distâncias, né? Que a pessoa tá no Amapá ou está no Amazonas. A gente tem também uma aluna do Amazonas aqui estudando com a gente, que consegue acessar, em algum momento, acessa a internet, acessa o nosso site e descobre que nós temos esses dois cursos de excelência. Teve, inclusive, o caso de um aluno de Brasília, que ele estudava numa conceituada universidade lá de Brasília, e daí, quando ele viu o diferencial desses dois cursos, ele pediu transferência, a família veio para cá. Aliás, foi até a mãe dele, que era uma professora universitária, que disse, olha, vai estudar em Curitiba, na Uninter. É muito interessante isso, né, professora? Porque, de repente, o aluno já estava quase concluindo o seu curso lá e resolveu vir estudar aqui conosco. Sim, professora, eu faço acompanhamento bem de perto desses alunos, perguntando, né, se eles estão gostando, e geralmente eles me falam que eles estão gostando muito do curso, que o curso exige muito deles,
porque eu não acredito em curso superior fácil. Eu acho que o curso superior tem que ser mesmo desafiador, né? Tem que ser tem que tentar, o aluno precisa tentar superar aquele obstáculo. E há um diferencial, porque o aluno ele pode fazer um curso e depois, mais um ano e meio, ele conclui outro. Eu gostaria que a senhora explicasse a esse respeito. Sim, professor, assim, nós tivemos em 2010 a mudança da nossa grade, né? Então, o curso de Ciência Política é o curso mais antigo da instituição, porque o nosso mantenedor, né, ele tem um grande... O professor Wilson Pickler, ele tem um grande apreço, como o senhor sabe, pela área, e ele queria o curso de Ciência Política na instituição. O curso de Relações Internacionais nasceu em 2008, né? Eu fui a primeira contratação do curso de Relações Internacionais. E em 2009 a gente começou a pensar nessa mudança de grade, agregando, né, esses dois cursos. De que forma? Então, nós temos hoje 2 cursos de 3 anos, Ciência Política, para o aluno integrar, ele precisa de 3 anos, pelo menos 3 anos, Relações Internacionais também. Só que parte da grade, o aluno de Ciência Política e de RI, eles cursam juntos. Até o 3º semestre, são as mesmas disciplinas, porque são áreas muito próximas, áreas do conhecimento muito próximas. Depois nós temos mais 1 ano e meio de Ciência Política e 1 ano e meio de Relações Internacionais. Então, se o aluno de Relações Internacionais quiser voltar para a faculdade fazer o curso de Ciência Política, ele não vai precisar cursar 3 anos, mas sim somente 1 ano e meio. O que dá a possibilidade para o aluno de fazer 2 cursos superiores em 4 anos e meio. E muitos alunos fazem essa opção, quer dizer, no período de 4 anos e meio, ele tem 2 graduações. Exatamente. Em Ciência Política e Relações Internacionais. Uhum. Então, nós temos a nossa primeira turma se formou agora em 2012, né? E alguns alunos estão voltando, outros estão partindo para o mestrado. Então, nós temos 2 casos de alunos que foram aprovados no mestrado na Universidade Federal do Paraná, agora para entrar no ano de 2013. A sua tese de doutorado, a senhora trata do Itamaraty e a diplomacia brasileira. O que mudou, professora Carla, nesses últimos 20 anos de democracia que o nosso país está vivendo, e até o nível das pesquisas que a senhora se encontra, da diplomacia brasileira em relação àquele período da década de 70, 60, em que tivemos o regime militar? Então, Jorge, eu tenho uma curiosidade muito grande com relação à formação dessa burocracia e a atuação dessa burocracia brasileira, né, que é a diplomacia. E eu vejo que há, sim, alguma mudança. Há algumas críticas a essa mudança, né, mas nós observamos que há o que se diz uma politização do Itamaraty, né, que o Itamaraty agora ele é mais permeável às demandas externas, inclusive a demandas partidárias. Então, muitos diplomatas se colocam um pouco refratários a essas mudanças, dizendo que o Itamaraty de antigamente, né, para ser mais claro, o Itamaraty pré-Lula, né, ele seria um Itamaraty mais meritocrático, um Itamaraty insulado das demandas político-partidárias, e agora ele seria um Itamaraty mais politizado, né, um Itamaraty em que as demandas político-partidárias estão interferindo na tomada de decisão no Itamaraty. Então, os diplomatas eles costumam às vezes dizer que os governos passam, mas o Itamaraty fica. Uma questão, professora Carla, o que nos parece é que, principalmente no governo Lula, havia uma forte tendência do Brasil a buscar os países do terceiro mundo, principalmente a África, os países árabes. Isso se confirma? Qual era a estratégia brasileira naquele período, e que deve continuar hoje, de se voltar para esses países e também aqui para a América do Sul? Professor, parece que nós temos, de fato, uma proximidade, né, uma tentativa de aproximação, pelo menos ideológica. Eu não sei em que medida essa aproximação ideológica ela está se configurando
numa aproximação política e numa aproximação econômica também de cunho mais consistente, né? Mas nós temos uma aproximação ideológica com esses governos um pouco mais à esquerda, uma preocupação parece um pouco maior com a integração regional, né? Embora nós não tenhamos assim grandes projetos ainda de integração, né? Os nossos projetos ainda sejam um pouco embrionários, né? Mas nós temos sim uma tentativa de proximidade até mesmo, porque muitas vezes a relação com outros países, dado ao nosso perfil exportador, não é assim tão fácil e tão simples, né? Que nem o Brasil é um forte exportador agrícola, mas nós temos uma certa dificuldade para ingressar no mercado europeu, né? Porque o mercado europeu é um mercado muito conservador, até mesmo pelas questões relativas à Segunda Guerra Mundial, né? Em que a Europa passou um período de fome, então os europeus eles são muito apegados à sua produção agrícola, né? E o protecionismo da sua produção agrícola, o que dificulta também nossa relação com esses países. E em relação às ações brasileiras na ONU, principalmente esse movimento para tornar o Brasil membro permanente do Conselho de Segurança, a senhora acha que a estratégia brasileira está indo pelo caminho certo ou ainda temos um longo caminho a percorrer? Professor, eu vejo que o Brasil ele quer uma cadeira permanente desde a Liga das Nações, né? Desde que não era a Liga das Nações. Isso no início do século XX. Exatamente, né? Na década de 20, o Brasil já almejava um assento permanente. É claro que eu não acho que o Brasil esteja errado em almejar esse posicionamento, e muito menos esteja errado em apontar essa discrepância de poder no Conselho da ONU, porque nós temos a Europa sobre-representada, nós temos somente os Estados Unidos nas Américas, né, representando as Américas, nós não temos um representante africano, né, então nós precisamos reformar esse Conselho, isso é óbvio, nós precisamos de outros países, né, seja o Brasil, seja a Argentina, né, porque o nosso grande problema aqui é o embate de força com os nossos vizinhos. Mas e né? agora, professora, com o Papa, um argentino, a senhora acha que então, a cadeira é nossa, bastante? Né? Divisão de poderes, né? Se o Papa é argentino, a cadeira precisa ser nossa. O Papa pode ser argentino, mas nós não temos dúvida que Deus é brasileiro. Não né? temos nenhuma. Então, mas a senhora acha que a Argentina tem expressão para ocupar uma cadeira no Conselho Permanente da ONU? Então, nós temos os dois países com maior peso na América do Sul, são Brasil e Argentina. Né? Embora o Brasil, dado a nossa extensão territorial, o nosso peso na economia, é quase que o candidato mais indicado. Natural, seria. Exatamente. Só que daí a gente tem do outro lado a Argentina, que faz um peso contra, porque não quer que o Brasil ocupe uma cadeira no Conselho. Assim como o Japão quer ocupar uma cadeira no Conselho e a China faz pressão contra, né? Então também tem esses elementos regionais que a gente precisa levar em consideração. E, professora Carla, recentemente nós tivemos a morte de um grande líder aqui na América do Sul, que foi o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. O Chávez, a imprensa colocava ele como um ditador, mas todas as eleições que ele disputou lá na Venezuela, ele ganhou essas eleições. E me parece que depois de morto, por alguns segmentos da mídia, ele é colocado como um verdadeiro herói, um santo, já que ele triplicou a economia da Venezuela, ele reduziu a pobreza de 50% da população para menos de 10%. Enfim, colocou a Venezuela no mapa mundial porque passou a ter relações com países que estavam sendo execrados pela potência hegemônica, no caso, os Estados Unidos. Eu gostaria que a senhora, como cientista política e também especialista
na área das relações internacionais, fizesse uma avaliação do governo Chaves e o que ele representou para o seu país e para a América do Sul, de um modo geral. Professor, eu vejo o governo Hugo Chávez, né? A gente tem os dois lados, né? A mídia, um lado, venera, outro lado, demoniza o Hugo Chávez, né? Mas eu percebo que um traço comum aos governos de esquerda, o Hugo Chávez primou pela igualdade do que pela liberdade. Isso é muito comum a governos de esquerda. A esquerda, tradicionalmente, né, tendo em vista aqueles 3 grandes preceitos da Revolução Francesa, que nós nos baseamos ainda hoje, nós ainda estamos buscando esses preceitos da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, os governos de direita, eles priorizam a liberdade em detrimento da igualdade. Os governos de esquerda, eles tendem a primar a igualdade em detrimento da liberdade. Ao que me parece, foi isso que o Hugo Chávez fez, né? Com políticas de redistribuição de renda, minimizando, então, a pobreza que se tinha na Venezuela, colocando, sendo ali um ponto, né, de uma política, de uma esquerda que alguns chamam de esquerda radical, né, de polemizar muito com os Estados Unidos. Mas eu vejo que, apesar da falta de liberdade, que eu acho que isso é um ponto crítico e que precisa ser trazido à luz, nós também temos uma diminuição, e como o senhor mesmo disse, foi um governo democraticamente eleito. Por mais que gostemos ou não do Hugo Chávez, as eleições foram feitas e ele foi aceito pela população. Eu tenho um colega que, inclusive, é professor do Grupo Ninter, o professor Celso Ludwig, e ele esteve algumas semanas atrás, agora no mês de janeiro, com seu filho lá na Venezuela. E ele, relatando aí a experiência que ele teve lá, ele disse que o que ele sentiu que era muito diferente do que ele ouvia aqui, lia nos jornais aqui. Que, de um modo geral, o povo estava contente, estava muito preocupado com a doença do presidente Chávez. Então, a senhora não acha que, às vezes, a própria mídia, os seus interesses, ela acaba jogando uma imagem que não é a real, que você encontra lá no interior do país? Exatamente, Jorge. Eu percebo, eu gostaria muito de ir para a Venezuela para ver mesmo esse cenário, né? Esse cenário desse país que a gente, embora seja o nosso vizinho, a gente sabe muito pouco. Eu costumo dizer que nós estamos voltados, né? Eu não, né? Acho que o Antônio Conselheiro já dizia isso. Nós estamos voltados para o Atlântico, nós estamos voltados para a Europa, né? Nós estamos de costas para a América do Sul. Mas, ao que me parece, a Venezuela, de fato, os venezuelanos o Chávez tinha um apoio popular muito expressivo, né? E esse apoio popular não nasce do nada, né? Maior que seja o carisma desse líder, esse apoio popular está baseado também nesses programas de minimização da pobreza. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco a professora mestre Carla Gobo, ela que é cientista político, e o tema foi a ciência política e as relações internacionais. Professora Carla Gobo, eu quero agradecer muito sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Obrigado. Hein? Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação.
Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional. Este programa ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje nós vamos debater a diplomacia e a saúde. E para isso nós convidamos a professora Jennifer Tami Gustos Arpelon, ela que é analista em relações internacionais. A professora Jennifer é graduada em Relações Internacionais, ela tem especialização em Meio Ambiente, Educação e Desenvolvimento, mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná e é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela pesquisa a diplomacia brasileira nas áreas de saúde durante o governo Lula, ou seja, do período de 2003 a 2010. Professora Jennifer, eu gostaria que a senhora nos explicasse como foi a diplomacia brasileira na área de saúde neste período que foi o governo Lula e agora nós estamos já no governo Dilma Rousseff, mas que é uma continuidade do governo Lula. Então, obrigada pelo convite, professor Jorge Bernardi. Na verdade, assim, o que a gente verificou com o governo Lula foi justamente esse destaque que foi dado durante esse período de 2003 a 2010, principalmente relacionado ao contexto da cooperação Sul-Sul. Então, a gente fala assim que antes não tenha havido essa cooperação Sul-Sul. A gente sabe que a cooperação Sul-Sul ela existe desde a década de 70, principalmente iniciada pelos países não aliados durante o período da Guerra Fria e, na verdade, posteriormente, nos anos 80, que o Brasil foi se inserindo nesse contexto. E isso houve um destaque muito grande durante o governo Lula, justamente nesse intuito dele realizar uma cooperação, principalmente com os países que tinham uma característica maior com o contexto brasileiro. Então, ele verificou que essa diplomacia seria mais interessante ser focada com países parecidos economicamente do que ficar com aquela aliança dos países das grandes potências. Professora Jennifer, eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é essa linha Sul-Sul, porque me parece que tem países até do hemisfério norte que compõem essa linha Sul-Sul, né? Na verdade, assim, quando a gente fala cooperação Sul-Sul, seria, digamos assim, a gente pode falar também do movimento Ibiza, que é junto com o Brasil, Índia e África do Sul, onde a gente fala de uma cooperação internacional Sul-Sul, na busca de um melhor desenvolvimento, de uma melhor atuação internacional, ou também a gente vai falar com países que não são considerados emergentes. Então, a gente vai falar com os países que têm uma situação parecida com a situação, economicamente falando, não sendo considerada uma grande potência. Então, aí que a gente insere nesse contexto, hoje a gente falaria que cooperação Sul-Sul está mais relacionado numa busca de um melhor desenvolvimento, que nem sempre são países que fazem parte desse eixo Sul-Sul que já estão participando dessa cooperação Sul-Sul também, numa busca de uma melhor inserção internacional. Entre esses países, a senhora incluiria, por exemplo, a Venezuela, próprio Cuba, os países da África, onde o Brasil tem algumas relações, ou pelo menos essas relações foram ampliadas a partir do governo Lula? Sim, exatamente. O governo Lula, então, com essa cooperação Sul-Sul, a gente também poderia falar que o foco da cooperação brasileira foi uma cooperação técnica internacional com ênfase nessa cooperação Sul-Sul, onde ele tem como viés
enfocar a América do Sul. Então, por isso que a gente não pode nem dizer que seria Mercosul, porque estaria mais amplo, seria América do Sul e também ampliar para o contexto da África, principalmente os países que têm a língua portuguesa. Então, a gente vai falar que a cooperação brasileira, nesse contexto da cooperação Sul-Sul no continente africano, está relacionada principalmente aos países como Angola, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, onde são países considerados pertencentes à comunidade dos países de língua portuguesa na África, onde o Brasil intensificou essas relações, principalmente no governo Lula. E a colaboração se dá em que área? Na área farmacêutica, na área de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas? Em que áreas se dá essa colaboração? Na verdade, a gente chama isso, o contexto da diplomacia da saúde, ela tem como objetivo coordenar políticas em conjunto. Então, na verdade, o que o Brasil tem focado é justamente uma cooperação estruturante na área da saúde, que tem como foco justamente profissionalizar a força de trabalho ou também melhorar essa força de trabalho nessas regiões, ou também fazer uma cooperação de tecnologia. Então, a gente tem o exemplo, por exemplo, em 2008, onde o governo brasileiro, com o auxílio da Fiocruz, por isso que até a minha análise é justamente sobre essa diplomacia brasileira na área da saúde, porque essa diplomacia na área da saúde ela não fica só com o Ministério das Relações Exteriores, ela vai com o auxílio do Ministério da Saúde juntamente com a Fiocruz, onde se implementou uma fábrica para medicamentos para AIDS, que é os medicamentos antirretrovirais. E isso tem dado muito certo na região. Além disso, também nas outras regiões seria também o contexto da capacitação profissional, então como enfermeiros, médicos. Então eles fazem essa parceria. Muitos médicos estão indo para esses trazem países. estudantes desses países para as universidades brasileiras também a essa cooperação? Sim, também. Na verdade, o que tem acontecido também é que tem vindo pessoas a estar trabalhando justamente, a se profissionalizar justamente também na própria Fiocruz. E isso tem, claro, tem um caráter humanitário, mas também tem um aspecto político por trás disso tudo. Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise a esse respeito. Então, na verdade, é justamente assim a minha hipótese até da minha pesquisa, do meu doutorado, é que, na verdade, assim, o discurso político brasileiro, ele foca que essa cooperação internacional, principalmente na área da saúde, ela tem sido uma cooperação de solidariedade, de apenas cordialidade. No entanto, a gente sabe que, assim, aquela busca por almejar uma maior liderança no sistema internacional, onde já é assim, bastante comentado que isso não é recente. Isso vem desde dos anos 20, onde o Brasil disputa essa vaga permanente que era da Liga das Nações e hoje, no caso, da ONU. Então, assim, a minha tese seria assim, é como se fosse falar que essa diplomacia, essa cooperação na área da saúde tem sim um interesse econômico, de buscar uma maior intuito econômico, crescimento econômico e até a sua importância no sistema internacional, como líder, digamos, nessa cooperação Sul-Sul. E aí almejar, que a gente chama do Smart Power, que é o Joseph Nye que comenta, através de um Soft Power, que é esse poder de conhecimento ideológico, você consegue transferir isso para o Smart Power, que é a soma do Soft Power com Hard Power. Então, a minha hipótese é justamente essa, assim, que não é apenas uma cordialidade, não, que dizer que não existe interesse, sim, existe sim um interesse político nessa cooperação Sul-Sul brasileira. A senhora, nessa sua pesquisa, a senhora fez algumas visitas internacionais, esteve na Argentina, esteve na Venezuela, esteve em Cuba, principalmente Cuba, que tem toda uma tradição nessa área de saúde, com formação de médicos. Eu gostaria que a senhora analisasse o que a senhora viu nesses países e o que o Brasil pode aprender na sua diplomacia de saúde também
com essas outras nações. Assim, a Cuba, claro, ela é conhecida no sistema internacional pela sua excelência em saúde. Então, assim, o que a gente poderia falar é que, na verdade, Cuba ela tem um atendimento muito bom, né, na área do contexto do atendimento coletivo para a população. Então, realmente, isso foi realmente, eu visitei, pude visitar hospitais em Cuba e eu verifiquei que isso realmente é realizado né, e que tem como base também, né, esse atendimento desse caráter socialista. No entanto, eu falo que pelo próprio contexto do próprio bloqueio econômico e do próprio isolamento de Cuba, Cuba não se modernizou em investimentos tecnológicos para melhorar esse contexto da área da saúde, que no caso o Brasil fez. Então, na minha opinião, no contexto tecnológico e principalmente em pesquisas, o Brasil está melhor nesse contexto. Então, justamente o que a gente comenta que dessa própria liderança brasileira nessa área de saúde. Nós vimos recentemente, professora Jennifer, que o ex-presidente da Venezuela, hoje falecido, Hugo Chávez, ele fez todo o seu tratamento médico em Cuba e depois houveram críticas, disseram que houveram erros, algumas coisas, até por médicos venezuelanos. E alguns anos atrás, nós tivemos aquele episódio do Maradona, aquele jogador de futebol, que passou um período lá em Cuba também se tratando. Como é que a senhora analisa esses eventos aí? Se o Chávez tivesse vindo para o Brasil, como fez o Lugo, presidente do do Paraguai, ele teria mais chance aqui do que lá em Cuba, embora a gente esteja falando apenas em hipóteses. Na verdade, a minha opinião é que sim. Né? Na verdade, a gente é exemplo, o Brasil em pesquisas e até o próprio equipamento brasileiro que nós temos na área do tratamento relacionado a câncer. Então, na minha opinião, acho que ele deveria ter vindo sim para o Brasil em vez de ir para Cuba. Cuba, como eu mesmo falei, acabou não se modernizando nesse contexto de equipamentos e investimentos e propriamente em pesquisas, aonde o Brasil tem realizado isso, né? Então, apesar de a gente falar que Cuba é excelência na área do atendimento, né, do atendimento coletivo, perde-se muito relacionado a tratamentos onde se exigem profissionais mais qualificados e novas tecnologias. Com novas tecnologias. Então, eu acredito sim que assim, poderia, claro, a gente não pode dizer que, né, não podemos prever o que poderia estar acontecendo, mas assim, acredito que o tratamento seria diferente. Aqui ele teria mais recursos? Com certeza. Seria essa uma avaliação? Mas a nossa medicina, a senhora coloca nos mesmos níveis essa medicina de ponta de países europeus, os próprios Estados Unidos, ou nós estamos alguns degraus abaixo? Na verdade, assim, o que a gente comenta muito é que o Brasil ele tem feito uma cooperação direta com os países europeus ou propriamente com os Estados Unidos. Então, a gente vai falar assim, que a gente, na área de pesquisas para tratamentos mais complicados, o Brasil sim está, digamos assim, num patamar de comparar sim com os países mais ricos. É claro que a gente critica muito a área da saúde brasileira, principalmente relacionada ao SUS, né, que é a área do atendimento coletivo. E aí sim, né, isso peca muito, né, no nosso sistema. No entanto, se você precisa de um tratamento mais difícil, com maior exigência tecnológica, o Brasil está nesse nível de comparação. E se você puder pagar também? E se você puder pagar, exatamente. Que é claro, assim, que a gente não vai poder dizer que nos Estados Unidos isso também não ocorra. A gente vai falar que o próprio Obama fez um marketing para tentar fazer com que o sistema de saúde se tornasse público novamente, porque o sistema americano é privatizado. Então, a gente fala que lá, por exemplo, para você fazer um tratamento é extremamente caro, né? Para você, não existe o SUS,
ou propriamente o sistema de atendimento público como existe em Cuba. Então, na verdade, são pouquíssimas pessoas que podem ter condições para pagar esses tratamentos também nos Estados Unidos. Como se a gente, assim, comparando com outros países, como a Europa, a Inglaterra tem esse atendimento público, que a gente vai falar que é um dos melhores, né, nesse contexto de atendimento coletivo. Esqueci também de falar do Canadá também. O Canadá também é um exemplo nesse sentido de atendimento público. É bem desenvolvido, porque eles têm as equipes de saúde da família. Tanto que tem pessoas que saem dos Estados Unidos para receber esse atendimento de graça, gratuito, no Canadá. No Canadá. Então, alguns anos atrás, professora Jennifer, eu conversando com um grande empresário aqui de Curitiba, uma pessoa muito rica, ele me dizia: Jorge, o dinheiro, ele serve algumas coisas. Por exemplo, eu só posso ter um carro, dirigir um carro, porque o que eu vou fazer com mais de 1, 2 ou 3 carros? Moro numa casa, mas teve um momento em que a minha esposa teve câncer e eu peguei um avião, levei ela para os Estados Unidos, gastei o que foi necessário e ela voltou curada. Então, ele tentou me mostrar de que a diferença do dinheiro era numa hora dessas, quando você pode pagar um tratamento de saúde adequado. A sua opinião, aqui no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, que é universal, é um avanço da sociedade, e temos os planos privados de saúde. Evidentemente que se a pessoa puder pagar um plano privado, ela vai optar pelo plano privado. O que o Brasil procura exportar para esses países nas suas políticas de relações internacionais na área de saúde? O nosso modelo público ou o modelo privado? Na verdade, sim. Apesar de a gente comentar que existe essa crítica sobre o nosso sistema brasileiro na área da saúde, que seria o SUS, a gente comenta que o processo como se desenvolve as políticas, que a gente vai falar que começou desde a Constituição de 1988, que tenta fazer com que esse processo seja descentralizado, e isso sim, o Brasil tem realmente feito uma cooperação e até mostrar isso para os outros países. Não digo até Estados Unidos e Europa, mas principalmente com os países dessa cooperação Sul-Sul, onde busca não centralizar o poder, onde fazer com que os profissionais também tenham um certo poder de mando. Então, nesse sentido, a gente vai falar que não só a questão das pesquisas, tecnologias, que é realizado pela própria Fiocruz, mas esse sistema de política pública, isso também o Brasil tem acabado fazendo uma exportação, né? Por essa descentralização. Áreas de vacinas, por exemplo? Também, né? Na verdade, o Brasil também tem se destacado também nessas pesquisas. Uma coisa também, já que, né, o professor comentou, principalmente assim, a gente vai falar que na América do Sul, a cooperação que o Brasil tem dado, justamente, que foi realizada com muita intensidade, foi justamente no controle da gripe H1N1, onde nesse contexto que o Brasil primeiramente iniciou a compra das vacinas, e verificou que deu, né, bastante certo, houve um certo controle. E aí isso também começou a ser realizado pelos demais países, né, com a liderança brasileira nesse contexto. Então a gente fala isso que é um movimento entre as fronteiras. E né? que é digamos assim, uma medida recente, de 3, 4 anos para cá, né? Exatamente. A H1N1 é a famosa gripe suína. E hoje nós já somos modelo nessa área. Exatamente. Na verdade, a gente vai falar que, assim, como o Brasil fez, né? A gente vai falar assim que nos demais países isso deveria ser comprado. O Brasil, pelo próprio sistema desse contexto coletivo, o Brasil comprou essas vacinas e distribuiu gratuitamente para a população. Então, isso é um grande destaque. Como as próprias vacinas para tratamento de AIDS, o Brasil é um dos poucos países que dá isso gratuitamente também para a população, né? Então, isso tem recebido, o Brasil tem se destacado demais por esse contexto, né? Esse contexto coletivo. A professora Jennifer é uma das
nossas professoras do curso de Relações Internacionais, e ela justamente coordena o Núcleo de Práticas de Relações Internacionais. Aliás, esse nosso curso é nota 5, a nota máxima do MEC. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância desse Núcleo de Práticas de Relações Internacionais, que se chama NUPRI, na capacitação dos nossos alunos, já que nós estamos vivendo um período em que as relações internacionais elas estão acontecendo não apenas entre países, mas também entre cidades. Né? Na verdade, isso é um prazer estar coordenando esse núcleo. Esse núcleo, na verdade, veio com o intuito de deixar com que o curso de Relações Internacionais ele ficasse apenas no contexto teórico. Né? É claro que o curso de Relações Internacionais ele é muito teórico, mas ele também tem a sua parte prática. Então, na verdade, os alunos eles tinham muito a necessidade de como aplicar esse conhecimento num contexto amplo, como é o conhecimento da área de Relações Internacionais, que a gente vai falar que Relações Internacionais são 4 pilares: economia, política internacional, direito e ciência política, e como aplicar todo esse conhecimento no contexto mais prático. Então, na verdade, esse núcleo busca, então, fazer com que haja ações práticas, que os alunos possam ter uma experiência de mercado antes de propriamente se formar. Eles fazem estágios em órgãos, em empresas, em órgãos públicos. Qual é a atividade básica? Na verdade, assim, a gente tenta trabalhar assim, na área da consultoria. Então, na verdade, principalmente com as empresas que estão interessadas em entrar no mercado internacional, a gente apresentar propriamente o que o profissional de relações internacionais pode fazer, principalmente pesquisa de mercados, conhecimento do próprio país, no contexto político, relacionado ao direito internacional. Então, assim, buscar apresentar isso para as empresas, o que o profissional de relações internacionais tem diferencial de outras áreas. Então, uma das principais atividades que a gente tem focado é justamente apresentar isso para as empresas. Porque a gente vê que em Curitiba, principalmente, o profissional, o empresário que atua ou que quer atuar na área de comércio internacional, ele não sabe o que o profissional de relações internacionais pode fazer. Então, relações internacionais, comércio exterior ou diplomata. Então, a gente fala que relações internacionais é muito mais amplo do que isso, é como se fosse um consultor do sistema internacional. Então, a gente tem o intuito de apresentar justamente para as empresas esse profissional e aí também buscando essas parcerias, onde os alunos possam estar, quando as empresas precisam, em dar essa consultoria para as empresas, pesquisando sobre os mercados, onde pode comercializar, exportar ou importar. A gente vê que tem um crescimento muito grande na própria prefeituras, isso não é só algo que aconteça em Curitiba, mas a gente tem visto também em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, das cidades que começam a se destacar no sistema internacional, e as prefeituras precisam, né, de um profissional de relações internacionais para estar auxiliando justamente essa atuação das cidades, como o próprio professor comentou. Né? Então, seria uma outra atividade. Ótimo. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Jennifer Tami Cussos Arpelon, e o tema de hoje foi a diplomacia e a saúde. Professora Jennifer, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e dizer que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada.